Treinamento direto significa fazer ou treinar diretamente a habilidade que se quer aprender. Então, se você quer fazer X, você tem que treinar tentando fazer X. Sabe quando é que eu sei que um aluno ou uma aluna está com domínio total sobre os seus estudos? É quando ele ou ela tem na ponta da língua os seus resultados nos últimos simulados ou nas últimas provas anteriores que ele realizou. Quando a gente faz simulados, a gente está fazendo um negócio que se chama treinamento direto. Esse treinamento direto, ele deve ser intercalado com uma outra coisa que se chama treinamento específico. Então, para a gente começar, a gente vai pensar em 4 projetos de aprendizado, 4 situações diferentes em que você precisa aprender alguma coisa. Primeira delas, você quer aprender a falar japonês. Segunda, você quer aprender a programar, ser um programador de computadores, trabalhar com internet e software. Terceira, você quer tirar uma nota muito boa em uma prova. Olha que coincidência. E 4, você quer aprender a andar de bicicleta. O que será que tem de semelhante nessas 4 situações? São 4 habilidades super diferentes. Mas como que a gente poderia aprender cada uma delas? Para aprender a falar japonês, o melhor jeito é falar japonês. Para aprender a programar, o melhor jeito é programar. Para tirar a nota boa em uma prova, o melhor jeito é fazer provas anteriores. E para andar de bicicleta, tem que andar de bicicleta. E isso é o treinamento direto. Treinamento direto significa fazer ou treinar diretamente a habilidade que se quer aprender. Então, se você quer fazer X, você tem que treinar tentando fazer X. E pode até ser simples, mas isso não significa que é fácil. Sabe por quê? Porque a gente tem uma trava, uma crença dentro da gente de que a gente não é bom o suficiente em alguma coisa para tentar fazer aquela coisa. Meu nome é André Cordeta e eu estou há mais de 10 anos trabalhando com educação pela internet. Essa é a série Desvendando a Mente Estudiosa. E aqui eu vou falar um pouco para você sobre técnicas de estudos, formas de aprender e como você pode fazer o seu caminho até a aprovação se tornar mais eficiente. E antes da gente entrar no tema do vídeo, clica aqui em gostei e se inscreve no canal, porque toda semana está saindo vídeo novo aqui da série. Deixa eu te dar um exemplo. A gente falou sobre um dos projetos ali que era aprender a falar japonês. Eu, particularmente, nunca falei japonês e não sei falar japonês. Mas aí eu disse para você que o melhor jeito de aprender a falar japonês é falando japonês. Só que eu nunca falei japonês, então como é que eu vou fazer isso? Eu não sei falar japonês, mas tem algumas coisinhas em japonês que eu acho que eu até sei. Tipo sushi, wasabi, Pokémon. A gente sabe um pouquinho, nem que seja um pouquinho. É com esse pouquinho que você vai começar a falar. Se você quer falar japonês, a minha indicação para você seria ir num desses aplicativos de estudos que te conecta com pessoas nativas e que você começa a falar. E eu tenho certeza que a primeira vez que você falar com alguém vai ser uma grande lambança. Você não vai entender quase nada, você não vai conseguir falar quase nada, mas você vai aprender muito nessa primeira conversa. E aí que está a chave. Não importa o quão bom a gente é naquela coisa para tentar fazer aquela coisa. O aprendizado ele vem muito rápido nessas primeiras tentativas. E aí, se eu estou falando de treinamento direto e agora a gente volta a falar especificamente de Enem, o que significa o treinamento direto no caso do Enem? Galera, significa fazer simulados e provas anteriores. Treinamento direto é fazer exatamente o que se quer aprender. É treinar exatamente com aquilo que você vai fazer no dia D. No dia D do Enem é o dia que você está lá na sala fazendo a prova. O que acontece nesse dia? Você tem uma prova com 45 questões objetivas, com 5 alternativas, você precisa marcar cada uma delas. No primeiro dia tem a redação, toda aquela coisa que você já sabe. Para você treinar para isso, o melhor jeito, o que vai te dar uma curva de aprendizado muito rápida, é fazer isso. Fazer questões que tenham o mesmo perfil do Enem, que sejam objetivas, que tenha também redações com temas parecidos do Enem, com o mesmo número de linhas do Enem, com a correção igual ao do Enem. Tudo que você conseguir simular de fazer igual ao dia lá do Enem, você vai estar ganhando um aprendizado muito acelerado nesse processo. Então quer dizer que para eu ir bem no Enem, tudo que eu preciso fazer um monte de provas anteriores, correto? Não, não está correto, você sabe disso. Ninguém vai passar no Enem ou tirar uma nota super boa no Enem fazendo apenas provas anteriores. Vamos dar um exemplo. Se eu quero aprender MRU,
em física. Essa é um conteúdo que é difícil, que cai na prova do Enem, mas eu não vou aprender MRU apenas fazendo questões anteriores do Enem. Eu preciso fazer outras coisas para aprender MRU, e você sabe muito bem. Você precisa assistir videoaulas ou uma aula presencial, eventualmente fazer exercícios apenas de MRU para solidificar aqueles conhecimentos. Talvez pegar alguns exercícios até um pouco mais difíceis do que aqueles que você precisa, fazer resumos, fazer leitura, fazer uma revisão. Todas essas coisas fazem parte do aprendizado do MRU. Então, o treinamento direto, apesar dele ser um grande propulsor nos seus estudos, ele não é a única coisa. Você sempre vai intercalar o treinamento direto com outro tipo de treinamento, que se chama treinamento específico. Então vamos lá, lembra do exemplo do japonês? Você foi lá, você tentou falar japonês, mas não é apenas ficar tentando falar japonês. Você não vai aprender a falar japonês só fazendo isso. Você precisa estudar um pouco da gramática, vocabulário, a dicção das palavras, a compreensão auditiva, a escrita, etc, etc, etc. Falar japonês tem um monte de habilidades que estão envolvidas neste falar japonês. O treinamento específico é aquele que a gente pega uma dessas habilidades e isola ela. Por isso o nome específico. Então percebe o seguinte, o treinamento direto, ele é um estudo que ele é mais amplo, ele te bota frente a frente com a tarefa que você vai ter que realizar, e o treinamento específico, você vai pegar esse treinamento direto, que é mais amplo, e você vai isolar um pedacinho desse treinamento e treinar apenas esse pedacinho especificamente. E o treinamento direto e o treinamento específico, eles funcionam de forma circular. Você vai fazer um, depois vai fazer o outro. Vai fazer um, depois vai fazer o outro. Fez o simulado, tem um monte de questões sobre um monte de conteúdo. E você percebeu nesse simulado que você teve muita dificuldade, que você não sabia mesmo fazer as questões de MRU em física. Você vai, então, fazer uma etapa de planejamento dos seus estudos, em que você corrige esse simulado, vê quais são os seus pontos fracos, e aí você vai fazer o quê? Um treinamento específico. Então, você vai pegar apenas a matéria de MRU e vai treinar essa matéria especificamente, de todos aqueles jeitos que a gente falou. Aí depende um pouco do seu nível na matéria, de qual é a matéria, mas você vai treinar especificamente MRU, com videoaulas, com exercícios, com resumos, com revisões, etc, etc, etc. Faz sentido? Espero que sim. Então é um ciclo, treinamento direto, planejamento, treinamento específico. E aí, como todo ciclo, ele volta para o início. Depois de você já ter treinado o MRU, você volta para o treinamento direto, você faz mais um simulado, e nesse simulado, se tudo der certo, meu caro aluno ou aluna, MRU não será mais o problema. O problema vai ser agora, termodinâmica, por exemplo, e aí você vai planejar os seus estudos, você vai treinar especificamente a termodinâmica e voltar para o treinamento direto. Esse é o ciclo, treinamento direto, treinamento específico. E conforme você vai rodando esse ciclo, você vai sanando as suas dúvidas, você vai pegando aqueles conteúdos que tem mais dificuldade e vai melhorando neles, e aí você gera uma curva de aprendizado super, super, super acelerada. Se você pegou essa lógica, você está entendendo essa beleza. É um negócio que é bonito, que é cíclico, tem movimento. E além da beleza desse método, está a eficiência, a aceleração, o movimento que você ganha, e cada vez você vai estar aprendendo mais rápido se você aplicar esse ciclo de aprendizado. Inclusive, quando a gente fala de treinamento direto para o Enem, tem que fazer simulados. E o segundo simuladão do Me Salva está começando em breve e ele vai ser gratuito. Então, se liga nas informações. Vão ser 180 questões exclusivas, iguais ao Enem, no modelo da prova. Não me vem com essa de simuladão que não tem o mesmo número de questões do Enem. Aqui são 180 questões. Tem boletim TRI com habilidades e competências para você ver no que você foi bem, no que você não foi bem. E tem também aulas ao vivo de revisão, de segunda a sexta. Todo dia vai ter aula ao vivo para revisar os conteúdos antes de você fazer a prova, nos finais de semana, exatamente igual ao Enem. Porque aqui é treinamento direto de verdade. Então, se você quer participar desse simulado, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Isso aqui é apenas um spoiler. O simuladão estará em breve com as inscrições abertas.
Mentira! Mentira! Tem link na descrição já, é só clicar no link da descrição. Então, para a gente finalizar essa enxurrada de conteúdo aqui, eu quero comentar com você os 3 principais erros que os alunos cometem neste ciclo. Vamos lá. O primeiro deles é o mais clássico, é pular o treinamento direto. A pessoa simplesmente não faz treinamento direto. Não faz simulado, não faz provas anteriores e fica no ciclo aula, exercício, aula, exercício, aula, exercício. Cara, quando a gente não é muito bom em alguma coisa, a gente não quer se botar naquela situação, entendeu? Se eu ainda não sei todo o conteúdo, ou não vi todo o conteúdo, a gente tende a pular os simulados, a não fazer os simulados. Saiba que isso é um erro grotesco, é um erro gigantesco. Você precisa fazer simulados para aprender mais rápido e se acostumar com a prova e com o estilo de questão do Enem. O segundo erro é o cara que faz o treinamento direto, faz os simulados, mas pula uma etapa intermediária que é tão importante quanto os 2 treinamentos, que é o planejamento. Então, como é que funciona? Faz um simulado, mas assim, não quer ver muito bem o resultado do simulado, porque não quero ver, estou um pouco de vergonha da minha performance, não corrige o simulado, não entra questão a questão para ver, poxa, o que eu fui bem, o que eu fui mal, quais os conteúdos que eu já estou sabendo, quais conteúdos que ainda falta eu aprender, o que eu estou errando por bobeira, o que eu estou errando porque eu me esqueci. Essa etapa de corrigir o simulado e pensar no que você vai fazer no treinamento específico é muito importante. E tem gente que simplesmente não faz. Faz o simulado no final de semana e vai estudar durante a semana, mas essas coisas ficam desconexas, elas não têm nenhuma relação. E aí faltou essa etapinha de planejamento aqui no meio. E o terceiro erro é fazer o treinamento específico sempre igual. Agora, no Enem, a gente tem também habilidades que são muito diferentes. É muito diferente você estudar linguagens de você estudar física, e mesmo dentro da física, um conteúdo novo é diferente de um conteúdo que você já viu. Então, o treinamento específico ele deve ser customizado, personalizado, de acordo com cada conteúdo e com o seu nível dentro desse conteúdo. E aí, se você não cometer esses erros, 1, 2 e 3, você vai estar fazendo o seu estudo acelerar e você vai começar a aprender muito mais rápido. Esse vídeo foi muito forte, tem muito conteúdo importante aqui. Eu espero que você tenha curtido, absorva esse conteúdo, medite em cima desse conteúdo e bora pra ação. Grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Valeu!